Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal YouTube 50 anos e mais. Então, esse vídeo aqui é a continuidade do vídeo da semana passada, ou seja, nós estamos na parte 2 de uma série de 3 vídeos que trata da questão do envelhecimento. Então, na semana passada, eu falei para vocês da busca que a sociedade ocidental tem em direção ao encontro do Shangri-La, aquele lugar imaginário, diz, disse que é na região do Tibete, nas montanhas do Tibete, e que todo mundo envelhece, ou seja, vive muito tempo, mas não fica velho. Falei para vocês desse imaginário da cultura ocidental. Falei também do envelhecimento do ponto de vista físico, das nossas células, os órgãos do nosso corpo, os sistemas do nosso corpo, a baixa da capacidade de regeneração do nosso corpo com o processo de envelhecimento. E também falei da sociedade ocidental, da sociedade lá, Europa, América do Norte, América do Sul, e falei que uma das práticas das sociedades ocidentais é a institucionalização, ou seja, a pessoa fica mais velha, com ou sem algum problema relativamente grave, ela vai passar os seus últimos anos de vida, não mais na casa dela, não mais no seio da sua família, mas em uma instituição. E hoje, no dia de hoje, nós vamos ver algumas sociedades que não são ocidentais e ver como elas tratam e lidam com a questão do envelhecimento. Se você acha que essa temática é importante, dá um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos, tá certo? Então, eu preparei um PowerPoint aqui sobre a vida em algumas sociedades que não são ocidentais. Então, está aqui o vídeo, parte 2 do tema envelhecimento. Então, aqui tem a questão da busca pelo Shangri-La, aqui tem as 4 partes dessa discussão sobre envelhecimento, ponto de vista biológico, semana passada, envelhecer na sociedade ocidental, semana passada, envelhecer em outros tipos de sociedade hoje, e o envelhecimento dos animais na semana que vem. Então, vamos falar um pouquinho agora das sociedades africanas. Olha só, pensa no mapa da África, tá certo? Ele é enorme. Então, assim, existem sociedades africanas. Então, o que eu vou falar aqui vai se referir a algumas sociedades. Nós não podemos falar na África como um todo, jamais. Em algumas culturas africanas, os idosos geralmente são respeitados e valorizados por sua sabedoria, experiência e papel de liderança. O idoso, ele em algumas sociedades africanas, representa o papel daquele que sabe, o papel vital da preservação das tradições para transmitir aos mais jovens os valores da sua cultura. Se você lembrar que em muitas sociedades tradicionais africanas não existe a escrita, que os valores são transmitidos do ponto de vista de modo oral, através da oralidade, o idoso é bastante valorizado, porque é ele que sabe mais, já que ele viveu e viu mais. Além disso, em algumas sociedades africanas, o idoso é sinônimo de respeito, deve ser respeitado, e de prestígio, de autoridade. É uma pessoa que é consultada, é o guardião da história e da cultura. O idoso é valorizado pela sua opinião e por seus conselhos. Nas cerimônias, nos rituais dessas culturas africanas, eles são presença marcante e importante, como casamentos, nascimentos, funerais. Além disso, a sua presença e bênçãos, as bênçãos que eles dão nessas situações aí fundamentais da vida, elas vão proteger a comunidade e vão indicar sucesso na continuidade dessa comunidade. Além disso,
algumas sociedades africanas, espera aí que eu acho que eu voltei ali, voltei. Além disso, é importante mencionar que existem diferentes culturas africanas com diferentes comunidades africanas, como eu já falei para vocês no início, né? A gente sabe muito bem que a África, assim, ao longo da sua história, e vamos só falar no século XX, tá? Com o período das guerras, ali sofreu uma colonização medonha por parte de países europeus, como França, Portugal, Inglaterra, né? E entrar em contato com essa civilização industrial, antes teve toda a questão da escravidão, que também foi um contato, mas não teve ainda a possessão do território, teve o tráfico humano. Mas com as guerras mundiais, o território africano também começou a ser colonizado e povoado por europeus. Então, assim, a estrutura da sociedade ocidental, das sociedades ocidentais, sociedades orais africanas, tradicionais africanas, tem se alterado muito com esse passar de século, e isso tem afetado também a vida do idoso, que em muitas localidades já é visto como idoso, tal qual na sociedade ocidental, ou seja, uma pessoa que pode ser colocada à parte. Mas ainda tem alguns exemplos interessantes para dar. Por exemplo, a sociedade Yorubá da Nigéria. Nela, os idosos são chamados de babá ou Ialoriza, e eles têm um papel importantíssimo na religião tradicional. Eles são considerados oráculos, eles fazem previsões. Então, quando algum cidadão ali da comunidade tem algum problema, tem alguma dúvida sobre como agir, ele vai consultar o idoso e vai colocar a sua pergunta e o idoso vai responder como um oráculo. Um outro exemplo de sociedade africana é nas sociedades Maasai, no Quênia e na Tanzânia. Ali também os idosos são considerados sábios e são consultados em momentos cruciais para a tomada de decisão, nas disputas entre os clãs, nas negociações com a terra, nos problemas locais, o idoso sempre é um ponto de referência. Nós vamos ter também uma outra sociedade, como o Zacan, no Ghana, em que os idosos têm um lugar especial nas cerimônias de iniciação. Cerimônia de iniciação, por exemplo, o batismo, para nós é uma. O indivíduo é iniciado na religião católica. Nas sociedades africanas, a gente pode falar, ele é iniciado à caça, ele é iniciado ao mundo adulto, ele é iniciado ao casamento. Então, os idosos são aqueles que fazem o papel mais importante nas cerimônias de iniciação. E na Índia, hein? Como será que é? Saindo um pouquinho do vasto continente africano. Na Índia também, que é um país enorme, né? A gente tem sempre que manter o cuidado para falar. De um modo geral, os idosos têm um papel de destaque, são altamente valorizados. A cultura indiana tem uma longa tradição de respeito e reverência aos anciãos. Agora, veja bem, né? É, em qual casta, né? Se você for pegar a Índia para estudar mais profundamente, você vai ver que tem castas. Será que o idoso é respeitado da mesma maneira em todas as castas? E o idoso de uma casta inferior, como ele é visto por uma pessoa jovem da casta superior? Será que por ele ser idoso ele ganha mais respeito? Eu, sinceramente, não sei. Eu sei que é diferente da nossa sociedade ocidental, que tem uma tendência ao respeito, que os idosos são pilares da família e da comunidade, que eles ajudam, né? São pilares também no momento de decisões familiares e para transmitir os valores, mas a Índia é um mundo à parte a ser estudado. Quando eu falo assim sobre a Índia, eu tenho uma certa tristeza, porque no ano de 2018, não, 2019, não, 18, eu tinha feito um projeto para estudar os idosos na Índia. E aí, por causa da problemática lá das monções, eu fiquei com um pouco de medo e não fui. Eu fiquei com medo, porque na época das monções tem uma enchente muito forte, e eu fiquei com medo de ir. Mas, assim, é uma sociedade que mereceria um estudo realmente aprofundado. Além disso, a gente sabe, assim, de um modo geral sobre a Índia,
que os idosos são consultados em ocasiões importantes, como casamento, educação dos filhos, questões financeiras, né? E a tradição de cuidar dos pais idosos na Índia é muito forte. São os filhos que têm essa responsabilidade de cuidar dos pais na velhice. Então, normalmente, de um modo geral, os idosos vivem com seus filhos e netos, recebendo apoio e assistência nas necessidades diárias. Agora, se a gente pega as capitais da Índia, por exemplo, onde o sistema de ocidental se apresenta de um modo forte, ou são grandes cidades, assim, também teria que fazer toda uma discussão para ver nessas grandes cidades onde a população trabalha, a mulher trabalha, sobretudo, também no mercado de trabalho, né? Como é que os idosos são cuidados? Não sei. Então, assim, eu sei que a Índia também é uma sociedade especial, só que possui várias facetas para serem estudadas, fica aí a dica, né? E ainda olha lá, a gente sabe que existem instituições como ashram e hospitais especializados em cuidados para idosos, né? Ali são oferecidos cuidados médicos, atividades recreativas e apoio emocional. Essas instalações oferecem cuidados para idosos em uma fase avançada da vida. Agora, eu teria que estar lá mesmo estudando, né? Eu sinto, assim, pena que eu não fui estudar quando eu tive essa oportunidade. Bom, também na Índia, ali tem o tal do Festival de Respeito aos Idosos, né? Que se chama Diwali ou Dipavali, que é celebrado em todo o país. Durante esse festival, é comum os membros mais jovens da família reverenciarem os idosos, buscando suas bênçãos e expressando sua gratidão pelo papel que desempenham na vida familiar. Então, assim, essa coisa é interessante, né? O idoso dá a bênção para o sucesso daquela empreitada, né? Eu faz muito tempo que não vejo aqui tanto no Canadá como no Brasil, os lugares onde eu circulo, alguém pedir bênção para alguma coisa para papai e mãe. Nunca ninguém me pediu nada, né? E eu também, lá com a minha mãe, não me lembro. Não, quando eu era jovem, a gente pedia dar a bênção, mas ela não gostava muito dessa forma, porque como a minha mãe perdeu um filho de 3 aninhos, o primeiro filho dela ela perdeu, ela ficou meio descrente da religião católica, das religiões de um modo geral. Então, quando a gente pedia a bênção, tinha aquele cheiro, né, de catolicismo e ela não gostava muito. Mas hoje, faz muito tempo que eu não vejo ninguém pedir bênção para idoso. E na Índia, as fontes que eu consultei dizem que ainda tem isso, de pedir a bênção para o idoso. Isso aqui eu já falei. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos idosos nas sociedades nativas norte-americanas ou americanas, né? Também os idosos nas sociedades são considerados os detentores de sabedoria e conhecimento. Toda vez a gente tem que se lembrar para analisar se tal sociedade é oral, ou seja, tudo é passado pela transmissão oral, ou se tem a escrita. Quando é tradição oral, normalmente os idosos são mais valorizados, né? Então, nessas sociedades nativas americanas, o idoso tem papel central na transmissão das tradições, das histórias, dos rituais, das práticas culturais. Tudo isso ele passa para gerações mais jovens. Ele tem, o conhecimento dele é valorizado e respeitado, né? É isso aí, porque o idoso ele acaba sendo um guardião da história e da memória coletiva, tendo em visto tanto que ele viveu, né? Ele conta narrativas sobre os ancestrais daquele grupo, conta a história sobre a origem, passa as crenças e assim para as novas gerações, e ele vai preservando a identidade daquele povo ali. Um exemplo aqui é o povo navajo. Os idosos nesse povo, também conhecido como Diné, são altamente respeitados e valorizados. Um outro exemplo, povo maori da Nova Zelândia. Na cultura maori, os idosos são chamados de Kaumatuan e ocupam uma posição de grande respeito e autoridade. O povo guarani, Brasil, Paraguai e Argentina, os idosos que são conhecidos como Mibá, Umbá,
e Porã, que significa pessoa bonita, também são muito valorizados, né? Mais um, no povo Inuit, no Ártico, aqui no norte do Canadá. Os idosos, nesse povo, têm um papel crucial na transmissão do conhecimento ancestral e na adaptação às condições extremas ambientais. Então, é o idoso que ensina para essa população como aguentar aquele frio extremo. Outra curiosidade, a ilha de Okinawa, no Japão, é conhecida por ter uma das maiores taxas de longevidade do mundo. Mais uma, a comunidade de Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, é conhecida por ter uma alta concentração de adventistas do sétimo dia. E essa comunidade cuida, valoriza a saúde e o bem-estar dos idosos. Mais uma, são comunidades ocidentais que se aproximam mais às sociedades orientais pelo respeito ao idoso, por isso que eu estou falando delas. Uma outra que é a aldeia de Roseto, Itália. Essa aldeia ganhou destaque por sua alta taxa de longevidade. Os idosos dessa comunidade desfrutam de redes de apoio muito fortes e de uma vida comunitária ativa. Bom, então, vamos encerrar aqui o PowerPoint, fazendo um resumo daquilo que a gente viu hoje. Em algumas sociedades africanas, sobretudo aquelas de cultura oral, que não fazem uso da escrita, em que o saber é transmitido oralmente, os idosos têm um papel fundamental para transmitir o conhecimento daquele povo para gerações mais novas, o que constitui a identidade daquele povo. O idoso também é visto como oráculo, o seu saber é precioso, ele é consultado na hora das decisões mais importantes. Na Índia, que é um imenso país, a gente também vai ver essas diferenças no modo de tratar o idoso. Só que a Índia mereceria um estudo mais aprofundado, bem mais aprofundado, para a gente ver como que fica a questão do idoso no que diz respeito às castas, né? Porque a gente sabe que o sistema de castas na Índia dá uma diferença muito grande do nosso. E também tem toda uma discussão aí, né? Que não cabe entrar no mérito agora, mas o que é uma casta, o que é uma classe social, porque, teoricamente, quando uma sociedade é composta por classes sociais, a gente pode mudar de classe. E nas castas, a gente nasce numa casta e morre numa casta. O Raimundo Fauro achava que o Brasil é uma sociedade de castas, porque que era quase impossível ascender socialmente, mas isso é uma discussão que não vale a pena ser feita agora, nem é o momento. E a gente viu também nesse vídeo algumas comunidades que estão na sociedade ocidental, mas que têm costumes diferentes do Ocidente para tratar seus idosos. Ou seja, pessoal, o que a gente está vendo de um modo geral? Que envelhecer não é igual para nenhuma pessoa e não é igual nas diferentes comunidades. Então, não é falar que é normal uma pessoa de 80 anos ser institucionalizada numa residência. É normal onde? Para quem? Porque tem outras sociedades que vivem de outros modos. Tá? Então, essa coisa do que é normal, do que é lei, do que é obrigatório, no processo de envelhecimento, não existe. Existem opções culturais, tá? As opções que a nossa cultura oferece, mas não quer dizer que ela é normal, tá certo? Então, na próxima semana, a gente vem para a última parte desse vídeo aqui, que trata do envelhecimento, e nessa outra parte, a gente vai ver como os animais envelhecem. Será que tudo igual? É isso aí, pessoal. Uma boa semana para você e até a próxima.